Capítulo 15. Onda de frio. Começou a fazer frio no fim da primavera. As madrugadas eram geladas e ao meio-dia o sol não esquentava. As árvores desdobravam suas folhas lentamente. As ervilhas e os feijões, as cenouras e o milho ficaram esperando o calor e pararam de crescer. Quando terminou a corrida do trabalho da primavera, Almanzo teve de ir novamente à escola. Só crianças pequenas iam à escola no período da primavera, e ele desejou ser suficientemente grande para ficar em casa. Não gostava de sentar-se e estudar um livro quando havia tantas coisas interessantes a fazer. O pai transportou os tozões para a máquina de cardar em Malone e trouxe de volta para casa compridos e macios rolos de lã, alisados e finos. A mãe não cardava mais sua própria lã, porquanto havia uma máquina que o fazia, ficando o seu proprietário com uma parte dos tozões em pagamento, mas ela atingia. Alice e Elisa Jane foram apanhar raízes e cascas no bosque e Royal preparou grandes fogueiras no pátio. Ferveram as raízes e as cascas em grandes caldeirões sobre as fogueiras e neles mergulharam as grandes meadas de fio de lã que a mãe havia fiado e depois as retiraram com varas, já tingidas de marrom, vermelho e azul. Quando Almanzo voltou da escola, as cordas de secar roupas estavam cheias de meadas coloridas. A mãe também estava fazendo sabão mole. Todas as cinzas do inverno tinham sido guardadas numa barrica. Agora derramou água sobre elas e a barrela gotejava pelo pequeno buraco no fundo do barril. A mãe mediu a barrela num caldeirão e a ela acrescentou couro de toicinho e toda a gordura de porco e de boi que sobrara e que guardara durante todo o inverno. O caldeirão ferveu e a barrela e a gordura formaram o sabão. Anzo poderia ter mantido as fogueiras ardendo, poderia ter tirado com a concha o sabão marrom e viscoso do caldeirão, enchendo as tinas com ele, mas teve de ir à escola. Observava ansiosamente a lua, pois no minguante, em maio, podia deixar de ir à escola e plantar abóboras. Portanto, na fria madrugada, amarrou na cintura uma bolsa cheia de sementes de abóbora e rumou para o campo de milho. O campo escuro estava e agora todo coberto por um fino véu verde. As pequenas folhas de milho não cresciam bem por causa do frio. Em cada segundo montículo de milho e em cada segunda fileira, Almanzo se ajoelhava e pegava uma fina semente de abóbora entre o polegar e o indicador, e enterrava a semente em pé no chão. A princípio sentia muito frio, mas logo o sol começava a subir. O ar e a terra tinham um cheiro bom e era divertido enterrar o polegar e o indicador na terra macia e deixar ali a semente para crescer. Trabalhou dia após dia até que todas as sementes foram plantadas. Depois, pediu para limpar com a enxada a plantação de cenouras. Capinou todo o mato das compridas fileiras e puxou os topos dos pés de cenoura, deixando os que restaram separados por 5 centímetros de distância entre si. Não se apressou. Nunca ninguém tivera tanto cuidado com as cenouras como ele, porque não queria voltar à escola. Fez o trabalho durar até faltarem apenas mais 3 dias de aula. Então, terminaria o período da primavera e poderia passar o verão inteiro trabalhando. Ajudou primeiro a capinar o campo de milho. O pai arou entre as fileiras e Royal e Almanzo arrancaram com as enxadas todo o mato que restava, capinando ao redor de cada montilho de milho. As enxadas movimentavam-se o dia inteiro, slash, slash, remexendo a terra ao redor dos brotos novos de milho e das 2 primeiras folhas chatas de abóboras. Almanzo capinou 2 acres de milho e depois 2 acres de batatas. Terminou assim
o trabalho de enxada no momento, e agora estava no tempo dos morangos. Havia poucos e tardios morangos silvestres nesse ano, porque o gelo tinha matado as primeiras flores. Almanzo precisava ir longe, através do bosque, para encher o seu balde com as pequenas, doces e fragrantes frutas. Quando as encontrava aglomeradas debaixo de suas folhas verdes, não podia deixar de comer algumas. Arrancava os ramos verdes das frutas de inverno e também os comia, e mordiscava com os dentes os talos agridoces das azedinhas até a beirada de suas delicadas e perfumadas flores. Parava para atirar pedras nos travessos esquilos e deixava seu balde nos barrancos dos riachos e os vadeava caçando vairões. Mas só voltava para casa quando o balde estava cheio. Então havia morangos com creme ao jantar e no dia seguinte a mãe fazia conservas de morangos. Nunca viu milho crescer tão devagar, queixava-se o pai. Tornou a arar o campo e Almanzo ajudou novamente Royal a capinar o milho, mas os pequenos brotos permaneciam do mesmo tamanho. No dia 1º de julho estavam apenas com 10 centímetros de altura. Pareciam sentir que algum perigo os ameaçava e estavam com medo de crescer. Faltavam 3 dias para o dia da independência, que era o dia 4 de julho. Depois faltavam 2 e então faltava só um dia. E naquela noite, Almanzo teve de tomar banho, embora não fosse sábado. Na manhã seguinte, iriam todos à comemoração em Malone. Almanzo mal podia esperar até a hora de partirem. Haveria uma banda, discursos e seriam disparados canhões. O ar estava parado e frio naquela noite e as estrelas tinham uma aparência invernosa. Depois do jantar, o pai foi novamente aos celeiros. Fechou as portas e as pequenas janelas de madeira das baias dos cavalos e pôs as ovelhas com os cordeirinhos no aprisco. Quando entrou, a mãe perguntou se já estava mais quente. O pai sacudiu a cabeça. Creio que vai gear, disse ele. Oh, claro que não, replicou a mãe, mas parecia preocupada. Em determinado momento da noite, Almanzo sentiu frio, mas estava com muito sono para fazer alguma coisa. Então ouviu a mãe chamar. Royal, Almanzo! Ele estava demasiado sonolento para abrir os olhos. Meninos, levantem-se, chamou a mãe. O milho está congelando. Pulou para fora da cama e enfiou as calças. Não podia manter os olhos abertos. Suas mãos moviam-se desajeitadas e grandes bocejos quase lhe deslocaram o maxilar. Desceu a escada cambaleando atrás de Royal. A mãe, Elisa Jane e Alice estavam vestindo suas saias e chales. A cozinha estava fria. O fogão não fora aceso. Lá fora tudo parecia estranho. O capim achava-se branco de geada e uma fria faixa verde surgia no lado oriental do céu, mas o ar estava escuro. O pai atrelou Bess e Beleza à carroça. Royal bombeou água até encher a tina. Almanzo ajudou a mãe e as meninas a trazerem tinas e baldes e o pai colocou barricas na carroça. Encheram de água as tinas e barricas e foram andando atrás da carroça até o campo de milho. Todo o milho estava congelado. As pequenas folhas se achavam enrijecidas e se quebravam quando alguém as tocava. Somente a água fria salvaria a vida do milho. Cada montinho deveria ser molhado antes que o sol o tocasse, pois, do contrário, as plantinhas morreriam. Não haveria colheita de milho naquele ano. A carroça parou na extremidade do campo. O pai, a mãe, Royal, Elisa, Alice e Almanzo encheram seus baldes de água e trataram todos de trabalhar o mais depressa que podiam. Almanzo tentava apressar-se, mas o balde era pesado e suas pernas curtas. Seus dedos úmidos estavam frios, a água pingava-lhe nas pernas e sentia-se terrivelmente sonolento.
Tropeçava ao longo das fileiras e em cada montinho de milho derramava um pouco de água sobre as folhas congeladas. O campo parecia enorme. Havia milhares e milhares de montinhos de milho. Almanzo começou a sentir fome, mas não podia parar para queixar-se. Tinha de se apressar e se apressar e se apressar para salvar o milho. O verde no oriente tornou-se vermelho. A cada momento a luz aumentava. A princípio a escuridão fora como uma neblina sobre o campo interminável. Agora Almanzo podia enxergar até o fim das compridas fileiras. Procurou trabalhar mais depressa. Num instante a terra passou de negra a cinzenta. O sol estava chegando para matar o milho. Almanzo correu a encher seu balde. Voltou correndo. Corria ao longo das fileiras, espalhando água sobre os montinhos de milho. Seus ombros doíam, o braço doía e ele sentia uma dor na cintura. A terra macia prendia-lhe os pés. Estava terrivelmente faminto, mas cada jorro de água salvava um montinho de milho. Agora, a claridade cinzenta, o milho produzia pálidas sombras. E de repente o sol cobriu o campo. Continuem, gritou o pai. Todos, portanto, continuaram. Ninguém parou. Mas pouco depois o pai desistiu. Não adianta, exclamou. Nada poderia salvar o milho depois que o sol o tocara. Almanzo pôs seu balde no chão e esticou o corpo para aliviar a dor que sentia nas costas. Olhou o campo de milho. Os outros também olhavam e nada diziam. Haviam regado quase 3 acres. Restara apenas 1/4 de acre. Esse estava perdido. Almanzo foi cambaleando até a carroça e subiu nela. O pai disse: sejamos gratos por termos salvo a maior parte. Rodaram sonolentamente até os celeiros. Almanzo ainda não se achava inteiramente acordado e sentia cansaço, frio e fome. Suas mãos executaram desajeitadamente as tarefas matinais, mas a maior parte do milho fora salva.